Beleza, eu acho que a gente conecta com o próximo tema que fala exatamente de desenvolvimento seguro. Não só também sob uma perspectiva do desenvolver, mas do uso, que daí entraria mais também na parte do CIASC e da Flex. O que acontece? A gente tem vivido aí, nos últimos anos, uma avalanche de softwares, apps, etc. Tudo hoje se resume a um app que faz alguma coisa e por aí vai. A gente saiu de um mercado, e principalmente na área de engenharia de software, altamente densa, com metodologias altamente robustas, para ciclos extremamente pequenos de entrega rápida, de qualidade, etc. Muitas empresas já têm utilizado o conceito de DevOps, etc. Em muitos mercados, isso ainda não é uma realidade, né? Isso está sendo inserido aos poucos. E nada mais é do que conectar o desenvolvimento com a parte da operação para que você tenha ganhos de velocidade, de qualidade, de teste e por aí vai. Dentro de uma premissa de segurança, existe também uma variante que é o termo de DevSecOps, onde você inclui os times de segurança nesse processo de desenvolvimento para fazer entrega contínua com menos possibilidade de erro, de vulnerabilidade e por aí vai. O que eu queria entender de vocês? Duas perspectivas também. O Bruno sobre uma perspectiva de desenvolvimento de software, né? O que vocês têm utilizado de metodologias, etc., para inserir critérios de segurança dentro das aplicações, tanto no uso, sob a perspectiva do usuário lá na ponta, quanto as questões internas dos times de vocês. E aí, para o Luiz e para o André, eu queria trazer mais a parte de quais são os critérios que vocês utilizam para classificar um software como sendo adequado para rodar dentro da infraestrutura de vocês. Isso é uma coisa extremamente interessante. Bom, isso é uma coisa extremamente interessante, porque se você não tem um processo mínimo de certificação de um software, de um fornecedor, ou seja lá o que for, de repente você tem um arsenal de guerra gigantesco sob uma perspectiva de segurança, só que você tem um software extremamente frágil lá na ponta que está inviabilizando toda a parte de infraestrutura. Eu queria ter esses dois pontos diferentes aí, um desenvolvendo e o outro consumindo software do mercado. Fique à vontade quem vai começar. Eu vou falar um pouquinho da RD, né? Então, nossos times de desenvolvimento, a gente trabalha muito com o modelo do Spotify lá, né? Então, são squads, hoje tem 12 squads. O que é um squad? É um time que ele é responsável do início ao fim sobre uma área do produto. Então, quando eu digo início ao fim, desde do desenvolvimento, a entrega, ao suporte técnico, a qualidade daquilo, a performance, ao engajamento do produto. Então, ali estão os perfis, né? Tem o Product Manager, Designer, Developers, tem alguém cuidando da operação, tem, né, o pacote completo ali. E claro, e não só aquele perfil faz uma coisa só, mas né, eles têm que contribuir e todo mundo trabalhar em tudo. Então, a gente parte um pouco dessa premissa de times autônomos, altamente alinhados, resolvendo um pedaço do produto. E o que acontece hoje, como é que a gente trata essa questão de segurança? Primeiro, eu acho que tem que ter bons engenheiros, não tem processo ou ferramenta que salve má engenharia, né? Então, quando eu digo bom engenheiro, os conceitos por trás fortes, né? Do que, como, né, o pessoal, o que é o HTTP, como é que trafega isso, o que é uma chave privada, enfim, tudo isso tem que estar na cabeça de quem está fazendo software, de sistemas distribuídos, etc. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, tá? Na área, a gente tem alguns times de apoio, por exemplo, nosso time de operação pesada é outro time hoje, tá? Que eles analisam de forma mais cross tudo que está saindo, porque tem os dois modelos, a gente pensou muito, tem gente que põe dentro do time, tem gente que separa. Né? No nosso caso, a gente buscou muito gerar um conhecimento forte, criar as estruturas para prover um pouco desse serviço para todo mundo. Então, quando fala principalmente em DevSec, eu penso muito hoje na RD, né, gerando conhecimento de uma forma isolada, né, tem que educar os engenheiros, tem que trabalhar nisso para depois a gente começar a pensar, né, dentro desses squads.
Hoje a gente tem ferramentas de análise estática de segurança, então todo o código lá, quando tu, né, põe no repositório, ele fala, né, o que ele detectou que pode ser, né, problema de segurança, mas eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para evoluir do ponto de vista de processo, né, e até por isso a gente já está atrás de, né, engenheiros de segurança, né, dentro daquela visão que eu te falei de aumentar muito o investimento. Então estamos com várias vagas abertas nesse sentido. Eu acho que é isso. Explicar um pouco. Eu vejo a segurança no desenvolvimento, né? Começa com um bom engenheiro, mas vai muito da filosofia de você priorizar a segurança no desenvolvimento, né? Se você prioriza a entrega apressada das coisas para ter novas features, você vai ter menos segurança, né? Eu gosto também de um modelo de desenvolvimento onde eu não faça o teste de segurança no final, faça no meio, com equipes compartilhadas, sem ter muita exclusividade, cross, eu gosto desse modelo cross, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito incipiente no Brasil para falar de segurança disso, né? Segurança é um castelinho de cartas no desenvolvimento. Se eu começar 100% zerado, eu estou inseguro, porque eu ainda não passei por testes reais de campo aberto, né? Quando eu começo a pôr meu software na rua, é que eu começo a sentir o teste de segurança, né? Então, quando eu uso bibliotecas, eu uso ferramentas de mercado, eu começo a crescer meu nível de segurança. Se você fizer tudo do zero, seu software é inseguro. Não adianta você dizer que é seguro, porque esse teste não passou na rua, né? A Flex está muito no começo para validar software de terceiro dentro de casa. Nós temos alguns procedimentos, exigências de senha, exigências de banco e tudo mais, mas ainda o teste mesmo é realizado no dia a dia, quando o nosso operador começa a usar. E aí que você começa a ver a festa, né? Não passa um, né? A gente tem alguns colaboradores aqui da Flex, pode não passa um, né? Sem mexer, sem a gente criar coisa. Pô, meu teleatendente está fazendo tal coisa, está acontecendo tal coisa, está vendendo sem ter ligação, está cobrando sem ter cliente, está enviando boleto sem ter... Então, a gente tem muita coisa ainda de melhorar nesse processo. Mas a gente tem uma filosofia de acompanhar muito, né? Eu acho que um ponto só, complementando, no time de desenvolvimento não pode ser, com segurança é mais caro, né? Então não tem essa, não tem prioriza a história sem. de segurança, né? Que nem vou priorizar, né, a analogia que a gente fala na RD, qualidade também, com qualidade é mais caro, né? Não existe isso. Então tem que custar já com essas coisas embutidas, né? Então a muleta de, dessa forma era mais cara, provavelmente é uma inexperiência do time ou do quem desenvolveu, né? Então assim, tem que partir com essas premissas. Você não constrói casa hoje em dia sem alicerce, né? Exatamente. Aí você não vai fazer você não faz um software sem segurança, senão você está errado. Eu acho que como direção, tu tem que passar a cultura, a visão que isso é importante, né? Porque tu tem que estar ali, né? Esse é o caminho, tem que ser dessa forma, né? Para reforçar um pouco da cultura. E só pegando o gancho também, quando vai para operação que tu vê realmente a vida real, assim. Então, todos esses softwares que são... Eu trabalhei muito em empresa de projeto. Tu faz um projetinho lindo, entrega, tudo perfeito. Quando vai para operação, muda a arquitetura, tu descobre falha, um monte de coisa desse tipo. E aí tu tem que reagir rápido, corrigir rápido as coisas também, evoluir rápido, né? E né, eu acho que tem outras técnicas, como, né, contratar empresas de consultoria para te auxiliar, né? Seja... não só o pessoal do teu time. Eu acho que tu precisa de ajuda externa, às vezes olhar de fora, né, para tentar explorar alguma coisa do sistema, rodar, né, teste de intrusão, né, coisas desse tipo. Também acho legal alguém ir lá e analisar como é que estão os processos. Acho que vale a pena, quanto mais olhar diferenciado nesse sentido, acho que também vale a pena. E eu acho que tem que trabalhar também a operação, né, falando não só do ciclo de desenvolvimento, mas depois da operação, para instrumentar ela para te conseguir ter alertas que te dê informações. Né? Uma coisa que você falou logo no início, que você já dividiu muito o seu desenvolvimento, né? em grupos, squads. Né? A construção de microserviços, por exemplo, é uma coisa que está na filosofia deste ano da Flex. Diminuir o tamanho das aplicações para elas serem menores, menos complexas, sendo menos complexas, menos risco de segurança e de funcionalidade e mais facilidade de a gente colocar no ar.
Então isso muda o modelo de desenvolvimento, de deploy, de tudo. Se você pensar 10 anos atrás, né, ninguém pensava em fazer micro deploys. Por quê? Porque era caro fazer um deploy, né? Você testar tudo aquilo. Hoje em dia é o contrário, você automatiza o teste e faz micro deploys todo dia que vai funcionar. Então a Flex vem migrando para isso. Legal. Contratando pessoas para desenvolver coisas em módulos pequenos que eu possa fazer entregas frequentes. Isso. Na RD a gente faz em torno hoje de 10 deploys por dia, né? Mas ainda é pouco, tem espaço para... Hoje tem limitador do... Né? Algumas coisas no nosso processo limitam o ímpeto ali do time, assim. Code base, estrutura, enfim, mas a gente está melhorando. Luiz, como é que é a tua visão lá no CIASC? Para mim, um cafezinho. Olha só, o CIASC tem um modelo consolidado de construção de software, bimodal, a gente ainda tem alta plataforma, eu tenho IBM lá que não tem as preocupações de segurança que as outras máquinas têm, baixa plataforma, o cara é muito seguro, ele é muito estável, né? Enfim, é uma máquina poderosa que os bancos ainda usam, justamente porque baixar para outras plataformas traz outros prejuízos. Mas quando a gente chegou no CIASC, há 2 anos e tanto, a gente ressignificou o sentido do CIASC na área de desenvolvimento e em outras áreas, né? A gente fez verticais de atuação. Né? Quando você tinha times de 200 pessoas alocadas por sistemas, você começou a trabalhar com outras disciplinas. Então a gente criou uma área de data center, muito mais bem estruturado, é o que lá fora a gente fala, tombou a empresa, tirou a verticalização, né, a dificuldade de falar com os principais gestores, para poder todo mundo estar numa mesma base de atuação. E uma das coisas que a gente imediatamente começou a enfrentar é a modificação do sistema de produção. A gente foi para o Manifesto Ágil e hoje a gente tem os times alocados para fazer pequenas entregas com significado e sprints a cada 15 dias. Então, citando um exemplo muito clássico e que aconteceu agora, o sistema de segurança pública tem 2 elementos. Um é o boletim de ocorrência, que é da Polícia Militar, e um registro de ocorrência, que é da Polícia Civil. Esses 2 caras não se falam. Então eu tenho que fazer um, outro ou os 2 para depois eu criar o inquérito, enfim, mandar para o Ministério Público e processar o cara, se esse for o caso. Essa integração desses 2 BOs a gente está fazendo e um processo que demoraria mais de 5, 6 mil horas, que foi o processo inicial de desenvolvimento, então, ia levar lá 1 ano, alguma coisa assim. A gente ressignificou e com sprints de 15 dias, no segundo sprint a gente já está entregando valor, né? E eu aloco os times se alocam por demanda. Então, o profissional que hoje está fazendo um front-end, ele pode ser realocado num outro time. Então, você ganhou uma dinâmica de desenvolvimento muito mais ágil, que é o que preconiza o modelo, né? E tem um maluco do professor Meira, que criou o Porto Digital lá em Recife, o cara que vale a pena a gente acompanhar, que ele fala o seguinte: a demanda inicial do cliente é uma demanda muito fantasiosa, e ele quer todas as coisas, todos os coloridos, mas quando você acha exatamente aquilo que faz significado, com 30% do desenvolvimento, você começa a entregar valor e aquilo tudo passa a ser perfumaria. Então, no começo, quando eu brinquei que são caras de 30 ou de 30 anos, é porque tinha uma resistência para um movimento novo. Eu vou perder o meu sistema, né? Eu quero trabalhar no meu sistema, que é uma área de conforto. E quando você põe o post-it ali trabalhando para o cara ser acelerado pelo time e não mais por um gerente formal, muda muito a conceituação, né? E a outra pergunta que você faz é com relação, e aí, e os softwares que são desenvolvidos fora, que são comprados pelas secretarias? Tudo tem que acabar lá no CIASC. Então, essa conexão do que compra de fora e o que a gente desenvolve, no final do dia eles têm que conversar com os sistemas que são nativos do governo, né? Estou vendo a luz piscar, mas o que acontece? Detalhe só.
É. Se der um whiskyzinho aqui, eu acho que eu estou numa boate, né, Bruno? O que a gente faz? O CIASC, a partir desse ano, ele é responsável por criar as políticas. Então, eu vou lá na gene do pedido, da demanda, e eu analiso o termo de referência lá na origem. E eu já vejo as questões de uso de máquina, o que eu vou precisar, se eu vou precisar, como é que eu vou conectar esses sistemas aos outros sistemas já existentes. Então, eu vou na origem e analiso a referência para dar o go-ahead nos projetos. A gente gonga muito projeto, porque não é pouco usual, mas normalmente você vende ou dá a ponta do iceberg. Uhum. E aí aqueles custos não aparentes do projeto, isso é de graça. Tem um iceberg lá embaixo de custo que você não sabe nem o quanto vai, né? Então essa cautela foi posta em lei, que é uma lei que tem aí, 381, que vai ser passada agora na Assembleia, que é justamente para atribuir ao CIASC a responsabilidade de fazer a governança dos dados, né? E, sobretudo, o que efetivamente o governo precisa para a sua operação.